Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? A minha análise ao Galaxy A50 da Samsung. Bom, depois de uma semana e meia de utilização, quase 2 semanas, hoje já tenho uma ideia concreta sobre este smartphone. No início tinha algum receio, porque entretanto vocês já sabem como é que é a Samsung, com a sua ROM muito pesada, com muitas aplicações e que vos deixa depois um pouco tristes, porque o smartphone fica muito lento, depois também não tem atualizações, vamos ver como é que ele se comporta. E por falar em atualizações, este recebeu uma atualização logo nos dias, logo passado 2 dias, recebeu uma atualização para tentar resolver o problema aqui do sensor, no display, que parece que continua na mesma bastante lento, ou quase nem funciona, aqui um ponto negativo no smartphone, mas vamos abordar então este gama média da Samsung, que neste momento é líder de vendas em Portugal e também vai ser na maioria dos países. Vocês se verificarem em alguns sites, é dos smartphones mais pesquisados e mais procurados no mercado. Bom, dizemos então que este smartphone, a nível de construção e design, temos aqui, sem dúvida, apesar de ser um smartphone todo construído em plástico, um smartphone que se destaca com estes brilhos, conforme a luz em que ele que incide sobre ele, sem dúvida fica muito, muito bonito. Temos um smartphone em 4 cores, temos o branco, temos o preto que muda de cor e que vocês veem que ele parece que fica roxo e depois fica noutras cores, sem dúvida fantástico. Temos um salmão, um meio alaranjado, e temos também o azul. Sem dúvida 4 cores que aqui vai satisfazer qualquer tipo de cliente a nível de cor. Depois é um smartphone muito fino, como vocês podem verificar, um smartphone que assenta muito bem na mão, um smartphone que vocês reparem só, ele tem 4000 mAh de bateria e pesa cerca de 165 gramas ou 164 gramas, o que se difere em relação a outros smartphones com 4000 mAh que anda tudo para cima das 170 gramas, 180 até, ou propriamente até chegam às 200 gramas, e aqui um smartphone com 4000 mAh e sem dúvida um peso muito leve em relação aos que têm a bateria igual. Depois, claro, vocês podem dizer, não temos aqui uma construção em alumínio, não temos vidro, é um plástico, mas é um plástico resistente. Então, se vocês virem alguns reviews, alguns unboxings, a tentar dobrar, ele não dobra assim tão facilmente. E depois, a nível de proteção, temos aqui o Gorilla Glass 3. Poderia ser ter outra proteção, mas não temos, mas pelo menos tem o Gorilla Glass 3. Aconselho sem dúvida uma película. Eu coloquei então uma película aqui na parte de frente, da parte da frente, porque vocês já sabem como é que é isto, facilmente se risca o display apesar das proteções que tem. Depois dizer-vos, temos então aqui na parte superior o microfone para cancelamento de ruído. Aqui a Samsung já incluiu o USB tipo C, também não era de esperar. Outra coisa, temos então ainda uma entrada para fones, ponto muito positivo no smartphone, temos o rádio FM, temos aqui um Dual SIM ainda com uma expansão até 512 GB, que também se destaca, e temos aqui os botões de volume e power sem qualquer tipo de folgas. Na parte traseira temos então aqui uma câmara tripla, uma delas com 25 megapixels, com abertura f1.7, mas já vamos falar dessas câmaras, e depois um flash LED aqui na parte traseira. Depois, na parte frontal, temos então aqui uma câmara que entretanto traz o notch gota, que vem trazer ao smartphone, sem dúvida, aquela presença como, por exemplo, com o OnePlus 7, ou o OnePlus 6, aliás, o OnePlus 6T, e que fica muito bonito. É um dos notches que eu mais gosto, é assim com o notch gota. Não aprecio tanto aqueles notches com o buraco no display, o chamado buraco, não aprecio muito. Acho que este fica muito bonito, muito discreto e não vai dar problemas. Tanto é que nós temos aqui as notificações na parte superior, e que sem dúvida o smartphone fica muito bem a nível estético. Depois, a nível de especificações, temos então aqui um display de 6.4 polegadas Full HD+, como vos disse, com o Gorilla Glass 3. Temos também no smartphone o Exynos 9610, um processador de 10 nanômetros, bastante económico, já vamos falar a nível da economia como é que se comporta a bateria. Este processador que é acompanhado por uma GPU, a Mali G72MP3. Temos então depois versões de 464, que saiu no Brasil, aqui 428 para Portugal, e entretanto saiu uma versão de 628, eu não percebo porque é que essa não foi lançada. Entretanto existem alguns sites que vendem, mas acho que isto é exclusivo da China, e depois é aquele problema das redes, se funciona cá ou não. Depois, a nível de câmaras, temos então, como vos disse, uma câmara de 25 megapixels na parte traseira, apoiada por uma de 8 megapixels, cobertura f2.8, uma ultra wide, e temos então uma câmara de 5 megapixels.
Na parte frontal temos então a câmara de 25 megapixels com uma abertura f2.0 e com um vídeo a 1080 a 30 frames. E por falar em vídeo, não se esqueçam, este smartphone grava a 4K a 30 frames, mas com a aplicação Open Camera, porque a aplicação nativa não faz esse trabalho. Depois temos aqui Bluetooth 5.0, USB Type-C, rádio FM, uma bateria de 4000 mAh com um carregamento de 15 watts, carregamento mais rápido, e dizer-vos também que este smartphone traz aqui, sem dúvida, para mim, um diferencial, que é a One UI, este sistema, ou Android 9, com bastante personalização. Apesar de trazer muitas aplicações, e que eu depois fiz um trabalho de desativar muita coisa, depois posso-vos deixar uma lista de aplicações que eu desativei para deixar esta ROM mais rápida, e sem dúvida o smartphone comportou-se muito melhor depois de fazer essa desativação de algumas aplicações. Bom, meus amigos, vamos abordar depois aqui o display, e sem dúvida um diferencial neste smartphone, este display de 6.4 polegadas, com uma resolução muito boa, que vos vai deixar muito felizes com por exemplo, imaginem vocês vão para a rua e a luminosidade que ele tem, o sensor de luminosidade funciona muito bem. Um display que tem 1080 por 2340 pixels, com uma proporção de 19 por 5 por 9, e sem dúvida, como vocês podem ver nas imagens, um display fantástico. Não há aqui qualquer tipo de problema, o sensor funciona muito bem, como eu tinha dito, e vocês vão gostar bastante deste display, o touch também é perfeito. Depois abordamos então neste smartphone o sistema operativo, e aqui um sistema praticamente sem bugs, eu não encontrei quase bugs nenhuns, a não ser que, por exemplo, o smartphone reiniciou um dia, entretanto tive ali um lagzinho, um ou outro, mas nada de muito intrusivo, nada que incomodasse bastante, depois resolveu-se rapidamente e não tive que reiniciar o smartphone. Aqui a nível do sistema operativo está quase perfeito, eu não encontrei bugs, a não ser, claro, temos aqui um sistema operativo bastante pesado, a One UI, esta podia estar muito melhor otimizada, podia-se tirar aqui muita coisa, mas pronto, a Samsung continua a persistir no erro, mas poderia reduzir aqui bastante neste smartphone. Depois, a nível de sistema, temos depois aqui algo engraçado que vos vai dar aqui o bem-estar digital e dá-vos uma ideia do que é que vocês andam a fazer durante o dia. Como vocês podem verificar aqui no display, temos aqui uma ideia do que é que vocês estão a utilizar mais, o que é que vocês fazem durante o dia, para ter uma ideia de quanto tempo é que estão ao smartphone. Acho muito engraçada esta opção que a Samsung colocou aqui. Depois, a nível de memória, e devo dizer-vos, temos aqui 428, e estes 428, com esta ROM, temos mais de 100 GB, e reparem que temos aqui memória para guardar muita coisa neste smartphone. Vocês também aqui vão ficar muito satisfeitos com o smartphone. Bom, meus amigos, falamos agora então do som. Poderia ter aqui um som estéreo, podia, mas não tem. Temos um som mono, um som perfeito, mesmo em alta voz no carro, perfeito, também aqui não tive problemas nenhuns. E por falar no carro, eu não conseguia emparelhar, por exemplo, com o meu Pocophone no carro, Bluetooth, mas com o Galaxy A50, isso funcionou perfeitamente e não o conseguia fazer. A nível som, muito bom, um som alto, não chega a ser os do Xiaomi, que acho que é um som um pouco mais alto, mas é um som bastante alto, que nos vai satisfazer. O auscultador acho melhor, uma melhor definição, a nível de graves e tudo, acho a nível do auscultador melhor que os equipamentos, por exemplo, como o Pocophone que eu utilizava anteriormente. De seguida, quero-vos então falar relativamente às câmaras, e aqui algumas pessoas me têm dito que o Redmi Note 7 é a melhor opção, o Pocophone é a melhor opção. Este Samsung, sem dúvida, satisfez-me, e como vocês podem ver nas fotografias que eu vou colocar aqui, sem dúvida, tanto macro como fotografia ultra-wide, como depois em vídeo, temos sem dúvida um smartphone que satisfaz. Temos aqui um smartphone muito completo a nível de câmaras, não é um topo de gama, e se vocês quiserem um topo de gama vão ter que passar para outros valores, mas acho que satisfaz. Eu gostei bastante, tanto de fotografias como dia, como de noite, como macro, um smartphone que tem muito boa qualidade dentro do preço, claro. Já sabem, links na descrição se vocês quiserem adquirir, e que ele ronda neste momento mais ou menos os 275 a 300 euros, sem dúvida uma boa aposta a nível de câmaras. E como falar em câmaras, temos então a opção para gravar em 4K, mas com a aplicação Open Camera, basta vocês descarregarem da Play Store e depois vão poder então fazer
a gravação, não se esqueçam que depois perdem a estabilização de vídeo, mas sem dúvida um smartphone que eu aconselho se vocês gostarem de fotografia e não quiserem apostar nos valores mais altos. Bom, meus amigos, e agora a gravar aqui com a câmara frontal do Galaxy A50, para vocês terem uma ideia de como é que ele se comporta. O que eu noto aqui a diferença realmente é o display. Consigo ver muito melhor que nos IPS e isso faz toda a diferença. A nível de qualidade de vídeo, depois fica a vosso critério, eu quero ver a vossa opinião aí na descrição, mas é excelente, é excelente. Aquilo que eu vejo aqui, que estou a constatar, é que é um excelente smartphone, mesmo na câmara frontal. Quero também que me digam a opinião sobre a qualidade de som. Agora, a gravar aqui em 1080 a 30 frames, vamos ver como é que se comporta o estabilizador e agora vou também fazer aqui um autofoco. Ver como é que ele se comporta. Ok. Não é muito rápido, mas ok. Foca. Foca. Ok. E o estabilizador, também quer ver a vossa opinião aqui sobre o estabilizador. Agora com um pouco mais de tempo a tentar focar. O que eu estou a reparar é que ele depois teve dificuldade em voltar a focar. Mas ok, tudo bem. Bastou tocar no display. Bom, e agora aqui a câmara frontal. Como é que ela se adapta? Já estamos à noite. Agora não parece má. Boa qualidade sem dúvida. Aquilo que eu estou a reparar, mas digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham desta câmara frontal, agora já à noite. Bom, passando depois à captação do Wi-Fi, GPS e redes. Posso dizer que a nível de rede a captação não é tão alta como, por exemplo, eu notava no Pocophone. Acho que no Pocophone ele comportava-se muito melhor a nível de captação, aqui sempre um pouco mais baixo. Não sei, pode ser aqui a indicação que temos aqui na parte superior do display, mas nota essa diferença. Depois o GPS e o Wi-Fi também perfeitos, não houve qualquer tipo de falhas nos percursos que fiz com o GPS e depois o Wi-Fi em casa não falhou nenhuma vez. E passamos de seguida ao desempenho. Bom, meus amigos, temos um smartphone a fazer cerca de 143 mil pontos, 144 mil pontos. Aqui é muito parecido ao Snapdragon 660, mas não chega a ser o 660, que faz alguma diferença, sem dúvida. Poderia ter esse desempenho, mas não sei o que é que se passa. Nunca chega a ser a mesma coisa. É um bom processador e acompanhado pela GPU Mali, mas não é a mesma coisa com o Snapdragon 660, que, por exemplo, com 6 GB de RAM faz, sem dúvida, a diferença que eu, por exemplo, testava no Mi 8 Lite. Aqui é um smartphone que vos dará para jogar, e tanto é que vocês veem que eu consigo correr aqui o PUBG, mas se vocês são gamers, claro, apostem, por exemplo, no Pocophone, que até neste momento anda pelo mesmo preço, até lojas aqui em Portugal, por isso será a melhor opção. Se não são gamers e gostam de um smartphone para o dia-a-dia, com uma boa autonomia, com umas boas câmaras, acho que este vai satisfazer. Por fim, vamos falar então da bateria e da autonomia deste smartphone. Temos aqui uma bateria de 4000 mAh e aqui, sem dúvida, quero dar os parabéns à Samsung, subiu bastante aqui a nível de baterias, em relação às baterias que utilizava nos seus gamas médias. Aqui uma bateria que faz em torno das 7 horas e que me satisfez bastante. Deu-me para mais ou menos um dia e meio de utilização. Poderá dar para vocês para 2 dias, mas no meu entender é um smartphone que dará para um dia e meio à vontade. Um smartphone que faz, sem dúvida, no máximo as 7 horas. E o que é muito bom, que vocês compararem com, por exemplo, outros smartphones que estão no mercado, nem chegam a fazer sequer as 5 horas e aqui este faz as 7 horas muito facilmente. Bom, meus amigos, vamos abordar depois, sem dúvida, aqui os pontos que eu gostei mais e os que gostei menos, e no ponto que eu gostei mais temos então o Dark Mode, em que vocês têm, se entrarem nas definições, têm aqui tudo em black, como vocês podem verificar. Eu gostei bastante deste Dark Mode. Depois o display, o Super AMOLED, sem dúvida com umas cores fantásticas, um touch perfeito e também o sensor de luminosidade muito bom. E também gostei do som do auscultador e do alta-voz perfeitos. Bom, o que eu não gostei do smartphone sem dúvida aqui a falta do LED notificações, que eu
notei em relação ao Xiaomi, todos eles tinham LED notificações, também o cabo que traz o USB de ligação ao PC ou para fazer o carregamento, o cabo é bastante curto, acho que não tem lógica nenhuma, a Samsung poderia ter colocado um cabo mais comprido e as marcas concorrentes fazem isso. E por fim, o sensor no display. Eu nem falei de início do sensor, porque temos aqui um gama média com o sensor no display para desbloqueio, mas isto praticamente não funciona, isto a maior parte das vezes falha, chega a enervar, mesmo depois do update, aqui a Samsung poderia ter deixado isso para outros smartphones, como por exemplo os seus topos de gama, incluiu aqui, mas isto chega a enervar, é tão lento que para mim nem é uma opção que vocês possam utilizar diariamente. Eu utilizo sem dúvida aqui o desbloqueio facial e que também funciona muito bem, basta dar um toque, vocês puxam para cima e olham para o smartphone e isto é muito rápido a fazer o desbloqueio. Bom, meus amigos, sem dúvida uma excelente opção que eu aconselho, um smartphone que chegou ao topo por estas especificações todas que eu vos falei. Quero saber a vossa opinião, se gostam deste Samsung Galaxy A50 ou se vão apostar no outro. E entretanto, por falar em apostas, já sabem, se quiserem adquirir, link na descrição. Bom, meus amigos, por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.